Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Vida Bela Podcast. E hoje vamos trazer muito mais do que um bate-papo, eu acredito que uma grande consciência para todos nós, e vai ser uma consciência esclarecedora para nós pais, mães, responsáveis, maridos, esposas. Então, quero apresentar para vocês e agradecer já pela recepção. Ana Cristina, recepcionar a Fabi, seja bem-vinda. Ana Cristina, advogada, professora, educadora física, multifunções, né? Uma pessoa que quando eu te apresentei para a Fabi, eu falei, ela tem uma energia de vida maravilhosa, qual eu admiro muito. Então, eu quero que você se apresente agora para a gente. Nossa, Mari, obrigada. Primeiro, boa tarde a todos aqui presentes e aos ouvintes, né? E dizer que foi uma honra para mim receber aquela sua ligação de manhã, dizendo que você gostaria da minha presença aqui. E Fabi também, estou conhecendo agora. Dizer que eu fiquei muito honrada e, assim, espero poder acrescentar no programa de vocês aquilo que eu também acho bastante importante a gente falar sobre essas questões de família, de mulheres. E, bom, eu sou Ana Cristina Medeiros, eu sou professora de educação física, minha primeira formação. Aí depois de muitos anos, já mãe, resolvi fazer a faculdade de Direito, mudar de vida, assim, totalmente, profissionalmente falando. E aí depois, com a faculdade de Direito, eu comecei a advogar e a continuar lecionando. Então, eu sou professora também universitária na UCDB, atuo lá desde 2012 e advogo. Legal, incrível. E eu quero contar, eu não sei nem se eu contei para a Fabi, mas a gente entra em oração, né, para pedir os próximos passos, e me veio o seu nome. Eu falei, eu vou perguntar para a Cris, e eu vou perguntar para ela o que toca no coração dela, uma coisa que ela goste muito de falar. E quando você me falou, eu fiquei, assim, encantada, impressionada, porque é um assunto que tem tocado muito no meu coração, né? E quando você me falou aquilo, eu falei, gente, olha que incrível, era a pessoa que a gente precisava. E a gente traz essa questão da violência doméstica, né, da questão do feminino, e de como o que me impactou muito que a gente falou ali foi a questão de você ter me falado que muitas pessoas que estão ali passando por esse ciclo, elas nem sabem, né? Elas nem têm a clareza para falar sobre esse assunto. Exatamente. E por que esse assunto te chama a atenção, assim? Alguma coisa especial te trouxe para isso? Assim, Mariana e Fabi, eu atuo nessa área, eu dou aula de processo penal, então eu levo os meus alunos de estágio, meus alunos da faculdade, lá na Casa da Mulher Brasileira, para eles verem essa realidade, essa infeliz realidade. E também, assim, a gente percebe que o Estado, ele tenta trazer leis, trazer situações para prevenir esse tipo de crime, e todo dia a gente tem visto, tem aumentado a violência contra a mulher. E quando você me ligou, eu falei, eu acho que é um tema bastante importante, porque até como a Fabi estava falando na hora que a gente chegou, a gente não pensa na violência, nas outras formas de violência. Precisou uma lei trazer isso, dizendo quais são as violências que são cometidas contra as mulheres. Porque a maioria das pessoas só pensam na violência física, quando vem a agressão física, quando vem um tapa, um empurrão. E quando, na verdade, o ciclo da violência, ele é muito anterior a isso. A parte da violência física é quando a violência explode. Antes dela, a gente tem muitas outras formas de violência acontecendo, e que muitas das vezes as mulheres não sabem que elas estão nesse ciclo de violência, e às vezes nem os homens, porque eles foram criados dessa maneira e eles acham que isso é normal, né? Então é importante a gente falar. Uma coisa que eu não comentei com você, me desculpa que eu vou lembrando assim do assunto, é que é também muito comum a gente falar para as mulheres, né? Mas a gente sabe. A maioria sabe da questão da violência e tudo mais. Mas a gente precisa trazer mais os homens para essa discussão.
né? Porque eles fazem a lei, mas eles não estão a lei. A maioria dos homens, né, que fazem a lei no nosso Congresso, infelizmente, a gente tem pouca representatividade feminina. Então, assim, a gente precisa trazer os meninos, os nossos filhos, os nossos maridos, as pessoas que a gente conhece para essa reflexão. Porque às vezes eles também, não estou defendendo aqui, tá? Mas o começo da violência, às vezes ele nem acha que aquilo que ele está cometendo é uma forma de violência, sabe? Cris, e assim, a gente estava conversando, né? O Mato Grosso do Sul é o do estado, primeiro lugar em violência doméstica. De dados, né? De dados. A gente, às vezes, questiona um pouco se a gente tem muita denúncia e, por isso, os nossos dados são muito altos, ou se realmente nós somos um estado que comete muita violência contra a mulher. Tá, e tu poderia explicar para as pessoas o que é exatamente uma violência doméstica? Explico. Só para configurar essa questão do nosso estado, quando surgiu a necessidade da criação da Casa da Mulher Brasileira, o primeiro estado, a primeira casa é a nossa, ela é a casa modelo da Casa da Mulher Brasileira no Brasil, né? Então, o nosso estado foi o primeiro por conta dos nossos índices de violência. Mas a Lei Maria da Penha, ela foi criada com o nome da Maria da Penha, que foi uma mulher que foi vítima de 2 tentativas de feminicídio, teve que buscar fora do Brasil ajuda para que o processo dela tivesse seguimento, porque senão o agressor dela ele iria ter o crime prescrito e não ia acabar sendo preso nunca pelo crime que ele cometeu contra ela. E aí, o Brasil, como punição, teve que criar uma lei que defendesse a violência doméstica e familiar contra a mulher. E lá nessa lei, ela estabelece 5 tipos de violência, tá? Aí nós temos a violência física, que é a mais comum, que as pessoas só pensam nela. Aí nós temos a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual, que também fica muito reprimida, às vezes, quando a gente fala com pessoas casadas e tudo mais. Você tem o direito de não querer ter relações com seu marido quando você não tiver com vontade. Se você fizer isso de forma obrigatória, é uma forma de violência. Então, tudo isso, às vezes, a gente tem que começar a pensar que, poxa vida, será que isso acontece comigo na minha casa? Né? Quando a gente pensa nessas outras formas de violência, será que um apelido que para ele pode ser engraçado ele me chamar e para mim pode ser uma coisa que me afete, uma violência moral? Será que falar que eu não posso usar uma determinada roupa não é uma violência psicológica comigo? Ou dizer, nossa, você tá gorda, você tá feia, isso não te cai bem. Porque homem, quando ele te coloca para baixo é porque você tá bonita, né? Normalmente a gente costuma brincar assim, quando você tá muito bonita, ele faz aquele comentáriozinho, né? Machista. Então, esse tipo de violência que às vezes acontece no nosso dia a dia e a gente nem percebe. E é importante a gente falar sobre isso. E quando acontece, qual seria a primeira atitude que uma mulher então, quando a gente fala nesse tipo de violência, eu entendo que, assim, e lá na Casa da Mulher Brasileira, quando eles fazem palestras pra gente, eles explicam dessa forma. Surgiu o determinado assunto, te colocou numa situação desconfortável, conversa com o seu companheiro ou companheira, porque não necessariamente é só homem que é agressor. Porque a violência ela é doméstica, né? Então, mas vendo que não surte efeito e acontecer de você não estar se sentindo bem, saia dessa relação. Não consegue sair, faça a denúncia. Vá até uma delegacia, vá à Casa da Mulher Brasileira, ligue no 180, converse com as suas amigas, converse com a sua família, com a sua rede de apoio, porque às vezes pode ser que você não tenha coragem, muitas das vezes as mulheres elas não têm coragem, sabe, de fazer esse tipo de denúncia. Então, é importante a gente falar para essa pessoa, não guarda isso, coloca para fora, conversa com alguém. Óbvio que num primeiro momento você ir direto numa delegacia não é o que acontece comumente, né? Essas coisas acontecem mais quando o negócio está mais nos últimos estágios já, da né? violência. Mas a gente sempre pede para que não fique guardando isso. Te tirou da zona de conforto, tá te incomodando? Fale. Falou com o teu agressor, com a tua agressora, não surtiu efeito? Fale para alguém. Tenta sair
desse ciclo, porque no ciclo dessa violência que a gente fala, a violência doméstica, ela nunca começa, quase nunca começa com agressão física, sabe? A agressão física é o limite da violência. Ela começa com xingamento, ela começa com repressão, com opressão, não dá dinheiro para aquilo, às vezes não deixa trabalhar fora, né? Não deixa usar uma determinada roupa. Então a violência ela começa dessa forma. E ela vai progredindo. E depois que ela chega nesse ápice, vem o momento do perdão, que ele se arrepende, ele pede perdão, ele fala que nunca mais ele vai fazer isso. E aí eles entram na fase que a gente chama, que faz parte do ciclo, que é a lua de mel. Ele vira o homem mais... Homem, tô generalizando, sim, né? Sim. Vira a pessoa mais legal do mundo. Nossa, ele mudou, ele não vai mais fazer isso. E aí depois começa tudo de novo. E começa do basiquinho, do simples, daquela coisinha de todo dia, que vai minando a mulher, vai deixando ela para baixo, vai deixando ela sem força. E o agressor, normalmente, ele é muito charmoso, ele é aquela pessoa que ele fala, ele convence na hora que ele pede perdão, ele chora, sabe? Então, é uma situação muito delicada, é uma situação muito difícil. Uhum. E as consequências depois de uma denúncia, né? Que isso atualmente ainda pode se retirar ou depois da denúncia ela segue em frente? É que assim, se eu falar termos técnicos, vocês me interrompam assim. Tá, você não precisa de um advogado para ir na delegacia, você pode ir na delegacia, você pode ligar no 180, você pode fazer denúncia anônima. Né? Tem os sinais, né? Que a gente faz o sinal assim, que é um sinal de que você está sofrendo violência, ou mesmo o X na mão, né? Ou mesmo a ligação que você faz, e se você ligou para um 180 ou para a polícia, para você dar a entender que você está sofrendo, porque eles percebem, sabe? Então você não precisa de um acompanhamento jurídico nesse momento. Muito bem. Alguns tipos penais que são envolvidos para qualquer pessoa, e em especial para a violência doméstica, a gente fala que precisa da representação da mulher. Significa dizer que ela quer entrar com uma ação penal. A lei, ela já protegeu a mulher tirando várias representações. Para um crime comum, precisa de representação. Num crime de violência, não. Por quê? Porque às vezes a própria mulher, ela era... ameaçada se ela não tirasse aquela representação. Então, o legislador, depois que veio a lei, ele foi mudando a lei e ele vendo, realmente, por exemplo, crime de lesão corporal leve para um crime comum entre duas pessoas, entre dois homens, ou eu na rua sofro uma lesão leve, eu tenho que representar se eu quiser que tenha ação penal contra essa pessoa. Mas se for uma violência dentro da minha casa, uma violência doméstica, de lesão leve, porque a lesão leve ela não é muito aparente, é um tapa, é um beliscão, é uma coisa assim. Então, hoje, para a Lei Maria da Penha, não precisa mais de representação se for dentro do ambiente familiar e doméstico. Tudo bem. Há alguns crimes a gente ainda tem representação. Aí a lei também, ela foi entendendo essa situação, ela é diferencializada no seguinte aspecto. Se eu, num crime comum, quiser tirar a representação, eu vou, peticiono e retiro. No crime que envolve violência doméstica e familiar que tenha representação e eu queira retirar e ainda não foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, eu posso retirar, só que é na frente do juiz. Então tem uma audiência, o juiz quer ouvir a mulher dizendo que ela realmente não quer representar, mas desde que ela não tenha sido iniciada. Entendi. Eu enquanto amiga, né? Porque eu acho interessantíssima essa rede de apoio em todos os sentidos da nossa vida de mulher. Eu falo que a mulher, ela se comunica mais, né? Ela faz terapia, né? Sim. Com as amigas. E às vezes é uma coisa que parece pesado para você ou parece leve demais. E quando você compartilha com uma amiga, eu falo, gente, eu não tô sozinha nesse negócio, né? Muita gente te traz, as amigas trazem clareza. Vamos usar um exemplo de uma amiga trazer para mim isso, e eu, num pouco conhecimento que eu tenho disso, pensar assim, isso é muito grave, eu não posso fazer nada.
se ela não decidir fazer? Não, você pode. A gente tem a denúncia anônima, né? Então Entendi. você pode. E quando acontece uma denúncia anônima, qual é o procedimento aí? Vai se averiguar? O que acontece? Então, a gente tem uma regra no direito penal que assim, não uma denúncia anônima por si só, ela não gera a possibilidade de uma investigação criminal, de um inquérito policial. Aí, com base em outros elementos, aí sim os investigadores poderão ir. Então, por exemplo, um vizinho que denuncia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí a delegacia, a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, que fica lá na Casa da Mulher Brasileira, ela vai averiguar. Ela vai sim. Então, às vezes, Mariana, a própria mulher, ela fala pra gente, uma amiga, alguma coisa assim, aí você fala... Amiga, isso que você está sofrendo é violência, Sim. você tem que tomar uma atitude, você precisa fazer alguma coisa, você quer que eu te ajude? Né? Aí a gente tem que perguntar. Eu penso dessa forma, né? E assim, a gente indica a ela, olha, procura uma ajuda profissional, você precisa entender que o que você está passando não é normal. Né? Então, assim, a gente percebe muita coisa, às vezes até no ambiente da faculdade. Eu, às vezes, comento com as minhas acadêmicas, falo assim, poxa, por que seu namorado te trata desse jeito? Fica te cobrindo, fica, sabe, da roupa. Não sei, acho que vocês precisam conversar. Tem coisa que incomoda a gente, né? Sim. Mas, não é fácil. Não é fácil. Agora, eu penso que se a pessoa abriu para você, é porque ela já está te pedindo ajuda. Eu imagino exatamente Né? dessa forma. Já é um pedido de ajuda. Só verbalizar uma situação que é tão delicada, né? Tão sensível, que talvez ela falou, aqui eu vou achar pelo menos um norte do que fazer, né? E por isso eu achei tão importante aprofundar. A gente precisa se aprofundar nesse assunto, independente se a gente passa ou não por isso, né? Porque a sensação que eu tive, eu falei, gente, será que se eu falar isso no café, será que vai parecer que, tipo, eu passei por alguma coisa, ou porque eu tenho alguma amiga que está passando? Mas não, né? A gente precisa saber desse assunto o tempo inteiro. E aí, era nesse pontinho que eu queria chegar da questão da educação. Porque não existe hoje uma educação para isso, né? Onde a gente aprende isso, né? Onde, enquanto mulheres, enquanto homens, né? Na escola, né? Pais e mães falam um pouco disso, né? Eu venho de uma geração muito diferente, né? Pais e mães não conversavam tanto com a gente, né? Sim. Assim, eu sou mais velha que vocês e tudo mais. A gente tenta ser diferente com os nossos filhos, não que eles erraram nem nada, era a maneira como se tinha. Por exemplo, eu venho de uma casa que quando a minha mãe casou, meu pai falou que ela tinha que parar de trabalhar e ela aceitou, porque ela ia cuidar da casa, ela ia cuidar das filhas, né? Então, a gente tem um paternalismo, um patriarcado muito enraizado na nossa sociedade geral, né? Mas aí eu falo por mim, assim, não vim aqui para ficar dando depoimento nem nada, mas eu também, por um outro lado, minha mãe enviuvou muito cedo, então a gente na nossa casa só tinha mulheres, então ficava mais fácil da gente ter essa conversa. E talvez por sermos só mulheres em casa, minha mãe tinha muito medo que qualquer coisa acontecesse com a gente, então ela sempre falou pra gente se defender contra os homens, aquela coisa toda. Então a gente foi criada muito assim. E aí você acaba passando esse tipo de criação para os teus filhos, né? E como nós comentamos aquele dia, eu tenho um casal de filhos e esse tratamento dessa conversa, ela tem que ser diferente. Eu tenho que ensinar o meu filho, agora não ensino mais, porque já é um homem barbado, mas a gente sempre colocou lá em casa do respeito, sabe? As mulheres, de não... de ser educado, de ser gentil com mulher e tudo mais. E no outro caso da nossa filha, de ela também saber se colocar quando qualquer coisa que a incomode, se tá te incomodando, não tá bom para você, sai. Então, assim, a gente tem que criar os nossos filhos, a gente tem que mostrar
essa diferença na relação. Porque que mulher aqui, se eu fosse perguntar para vocês duas, assim, vocês nunca se sentiram inseguras em alguns determinados locais por serem mulheres? A gente se sente. Eu não sei você, Fabi, mas eu e Mari, a gente gosta da atividade física e gosta de correr na rua. Eu gosto de correr na rua. Mas, às vezes, dependendo do horário que eu vou, eu tenho medo. Quantas vezes eu deixei de correr, porque eu gosto de correr 5 horas da manhã, e tá muito escuro, e se o meu marido não vai comigo, eu fico com um pouco de receio, eu fico com um pouco de medo. Então, assim, a gente passa por muita situação. Às vezes você vai entrar num elevador sozinha, com 3, 4 homens. Por mais que você olhe as pessoas e você quer crer na boa intenção de todo mundo, dentro da gente, acho que toda mulher tem um pouquinho de medo, assim, não é? A gente tem um pouquinho dessa insegurança. E é isso, e de gritar e de falar qualquer situação em que você passe, que você fale depois, naquele momento você não conseguir, que depois você denuncie, né? Sim, é muito interessante, né? Essa questão, e nunca tinha passado pela minha cabeça essa questão de orientar os filhos em relação a isso. E eu achei incrível, porque eu falei assim, imagina se todo mundo tem essa consciência de explicar para os meninos, principalmente, né? Você tocou em falar existe uma diferença no tratar, né? Hoje em dia eu acho que fala tudo de uma maneira tão global, né? E eu falo que a gente acaba sendo polêmico quando a gente se posiciona pontual, né? Mas de ter essa diferença, lá em casa eu também tenho um casal, né? Então eu falo exatamente isso. Eu falo, é assim para você que é menino com as meninas e para você que é menina, né? Existe essa diferença no cuidado ali, no alimentar o jeito de falar, de fazer as coisas. Aí, no âmbito do direito também, a gente tem algumas questões assim, por exemplo, crimes contra a dignidade sexual, né? Eles normalmente ocorrem em ambientes em que estão só as duas pessoas, o agressor e a vítima. Já não estou nem falando só de violência doméstica, né? Da violência que a mulher sofre. Quantas vezes a gente vê os casos de médico que cometem violência, por exemplo, e quando uma tem coragem de falar, quantas aparecem depois? Sim. Sabe? Então, eu vejo assim, a gente precisa ter coragem de falar. É óbvio que é constrangedor, você sofre, você fica com vergonha, né, daquela agressão, daquilo que você passou, mas você precisa falar, porque você vai estar ajudando não só você, mas você vai estar ajudando outras mulheres, sabe? Com a coragem de falar. Fazendo com que isso, de alguma forma, cesse, né? Exatamente. Né? Eu vejo o que você está fazendo e termina em mim. Eu não sei se tu viu aquele filme É Assim Que Acaba. Sim. Nossa, aquele filme, assim, aquela história me impactou bastante, e a doçura daquela mulher, porque por mais que era sutil, e ela veio de um pai agressor, né? Ela cresceu num lar, né? Aí ela acaba repetindo a história, mas ele era bem mais sutil. E ele, né, era microagressões, era um empurrão, era sedutor, um ciúmes, né? Um cara extremamente sedutor, sim, e eu te amo, e me... Né, pede desculpa. Mas aí ela vai e ela começa. E o que eu mais achei interessante no filme foi a cunhada, que é a irmã dele, sim, que quando ela conta, ela disse, né, eu amo meu irmão, eu amo você, mas se você continuar com ele, eu nunca mais olho pra você. Porque isso tem que parar. E aí ela tem uma filha e ela né, pede divórcio, porque ela pergunta pra ele, como que você se sentiria se a sua filha chegasse pra você e dissesse que o amor da vida dela te deu um empurrão nela, o que você diria pra sua filha? Né? E muitas vezes, assim, dos homens, que, voltando aos filhos, eu não tenho filhos homens, mas eu fico pensando, tenho sobrinhos, né? Do quanto esse masculino tem que ter voz a sentimentos desde a infância. Porque o homem não pode chorar, o homem não pode, né? O homem não pode... E quanta repressão fica de uma raiva que, às vezes... Claro que isso não justifica, né? Mas o quanto o emocional do masculino, muitas vezes, né, é reprimido e em algum momento acaba. Porque geralmente o agressor, ele é extremamente machucado. Tu vai para a história de vida dele e exemplos, e principalmente em famílias disfuncionais, com certeza. Né? Já é a base. Então a importância da função do pai como exemplo e da mãe como
como dar também, eu acho, voz a esses sentimentos e, né, o que você está sentindo? Você está sentindo raiva na criança, né? Então, o que você está sentindo, né? Dar voz aos sentimentos para tentar direcionar, para depois não ser contra um ser humano que geralmente é mais vulnerável, que é uma mulher, né? Verdade. E isso entra, falando no termo violência doméstica, essa violência infantil, de alguma forma? A Lei Maria da Penha, ela é específica para a questão da mulher, mas a gente tem as leis que também protegem as crianças, a gente tem o ECA, a gente tem aquela lei que veio do Henri, aquele menininho que sofreu violência no Sul. Então, as medidas protetivas que a gente tem, que foram as primeiras que a gente teve na Lei Maria da Penha, foram trazidas também para as crianças nessa lei que leva o nome dele. Então, assim, a gente tem proteção a idoso, proteção a deficientes, né? Qualquer forma de deficiência. Mas, assim, meninas, eu vejo, assim, um país que tem tanta lei quanto o nosso é porque a gente é muito mal educado. Porque se a gente fosse bem educado, a gente não precisaria de lei para falar que você não tem que ter violência com mulher, com criança, com idoso, né? Mas, infelizmente, a gente necessita. E sempre tem aquela pessoa que fala, mas tem mulher que abusa. Sim! Tem mulher que abusa. Como em todas as áreas, a gente sempre tem aquela pessoa que usa de má fé. Mas a lei ela é necessária nesse momento, e desde que ela foi criada, em 2006, ela poderia ter sido criada antes, né? Mas porque ela é necessária. E aqui, poxa, todo dia a gente vê violência, a gente vê feminicídio, tentativa de feminicídio ontem, hoje, com gente do exército, gente da polícia militar, um matando o outro, você fala, meu Deus, depois se mata, né? Pô, se mata, eu brinco, desculpa, eu não tenho filtro. Você quer acabar com sua vida porque o teu relacionamento não deu? Se mata. Agora, por que tem que ir na pessoa que não quer mais você, né? Mas eu tô brincando. Vai fazer terapia, né? Não se mata, é brincadeira. Mas quantas vezes a gente tem... que eu levo muitos meus alunos lá no tribunal do júri, em que eles argumentam, a defesa, mas ele tentou se matar e não conseguiu. Gente, como se justificasse, sabe? Quer dizer, tá arrependido, tentou se matar porque tá no último do arrependimento, pobrezinho, não vai fazer não morreu, então ele merece. Então assim, a gente se surpreende, aquele rapaz que matou os filhos para atingir a mulher. Então, é cada coisa absurda que você imagina, assim, você fala, não, isso não pode estar acontecendo. Mas tem um filme que eu queria falar para vocês, que agora Eu Não Sou um Homem Fácil, talvez seja esse o nome do filme. É um filme francês. E a gente sempre indica, quando a gente leva os alunos nesses eventos, para eles se colocarem no lugar das mulheres. E o filme, não dando nenhum spoiler do filme, é uma mulher que ela dorme e quando ela acorda, ela tá com o sentimento do homem dentro dela. E o mundo é totalmente invertido. Os homens são frágeis, os homens não sei o quê. E aí ela quer usar a camisa aberta. E ela se coloca... Invertem os papéis. E aí os homens veem o que a gente passa no dia a dia de esse negócio de o homem achar que pode ficar cantando, que pode ficar assobiando, que pode ficar passando a mão. E que às vezes eles não conseguem perceber porque eles veem uma mulher. E no filme inverte os valores, são os homens. E é uma comédia, mas ele é sensacional, um filme francês. Não sei se é exatamente esse nome, mas é um filme que a gente sempre indica também para os alunos assistirem. Enquanto educadora, a gente tenta ali na universidade, né? Enquanto mãe, em casa, né? Mas isso que vocês estão fazendo é sensacional. A gente falar para todo mundo pensar um pouquinho, né? Mais sobre pessoas poderem pensar nessas possibilidades, né? Agora, fora de leis, assim, eu tenho uma curiosidade que eu abordo sempre com o Diogo quando surge esse assunto agora lá em casa, que é a questão assim, por que ainda tão forte das mulheres não conseguirem sair de dentro disso, assim? Eu sei que existe muitas outras coisas envolvidas, porque eu penso assim, na minha, né, singela opinião. Antes, isso também acontecia, né? Hoje a gente tem muito mais acesso à informação, né? A gente tem a sensação, às vezes, que as coisas acontecem mais. Mas não, a gente é mais informado. Acontecer sempre aconteceu, né? Mas, assim,
Eu hoje, como mulher, como esposa, que eu tenho a possibilidade de ter o meu trabalho, de ter a minha independência financeira, de poder ter voz, né? Porque eu ainda assim não consigo sair de uma situação de violência doméstica. Qual o seu pensamento particular? Assim, Mari, todas as vezes que eu vou em palestra, assim, eu pergunto, os índices aumentaram ou a gente tem mais notificação e conhecimento de notificação, né? E o pessoal da segurança pública fala assim que os dois, porque realmente a violência sempre teve. Talvez não tinha tanto a violência física, né? Antigamente, na época da nossa, sei lá, da minha avó, da minha mãe, não sei, a gente não sabia. Não tem dados, né? Não tem dados. Mas o que leva, eu acho que é o medo, porque o agressor ele tira a força da mulher agredida, sabe? Ele vai minando, ele vai tirando essa questão dela ter coragem de fazer alguma coisa. E a gente vive ainda numa sociedade machista, paternalista, então não sei se aqui no nosso estado a gente tem um pouco mais pela questão rural, não sei, a gente sempre pergunta isso, sabe? Mas eu acho que é um trabalho muito árduo de nós mulheres para a gente conseguir quebrar essas amarras, assim, mas a gente está aqui fazendo já um pouquinho, né? Cris, e assim, tu acha que as leis estão no caminho certo ou se tu pudesse, se tu tivesse o poder de... Qual seria a solução, a melhor solução para tentar evitar isso o máximo possível? Assim, tu acha que está tudo certo ou não? Tem questões que não estão sendo vistas e que seria o diferencial? Ou punições maiores, ou educação escolar, educação familiar, ou educação nas redes sociais mesmo, se abordar mais sobre isso e tentar entender como que o mecanismo acontece. Sobre isso das mulheres, eu acho que é muito mais dependência emocional, porque pelo que eu ia te perguntar isso, o que você pensa disso? É o que eu penso, né? Eu acredito muito a mulher procura muita proteção, né? A coisa mais importante para uma mulher é a proteção. Né? A menina, desde que nasce, o feminino precisa da proteção. Até a gente estava falando no café, até de pessoas com fardas, de mulheres que se atraem por homens de farda, porque elas sentem proteção. Isso é nível inconsciente. Não todas, mas arquétipos de proteção. Mas sim, eu acredito que sim, né? E eu acho que a mulher, isso também comprovado cientificamente, a mulher só consegue chegar no ápice quando ela se sente protegida, né? E aí, nisso tudo, tem uma busca inconsciente de proteção. E geralmente o agressor, como tu disse, ele vem com papo, ele vem e ele vai minando a pessoa com ideias de que sem ele você não é ninguém, talvez ninguém mais vai te querer. Né? Eu estou aqui para te proteger, eu fiz isso para te proteger. Me desculpa, assim, eu sou, loucura, né? Loucura. Entendeu? E a mulher, ela não consegue perceber, né? E aí, às vezes... E a culpa também, né? Eu acho que a culpa que ele gera, né? Eu fiz isso porque... Desculpa, mas você me obriga, né? Foi você não, que... E muitas das vezes também coloca os filhos em jogo, né? A questão patrimonial em jogo. Você não tem nada, tudo é meu. Enfim, então isso tudo mina, às vezes, a mulher de tomar alguma iniciativa com relação a isso. Com relação às leis, Fabi, eu acho que assim, como eu disse, se a gente fosse educado, a gente não precisaria ter tanta lei, né? Tanta regra. Mas eu entendo que as leis são necessárias neste caso, só que a gente tem um porém. São homens fazendo leis para mulheres, né? Então, infelizmente, a gente tem pouca representatividade. E, às vezes, eles colocam algumas situações que a gente fala assim, se eu ia pensar diferente, né? Não é o tipo de coisa que eu, enquanto mulher, faria. Mas acho que também é uma outra questão que a gente tem que pensar para a questão da mulher. Eu estava vendo esses dias... É engraçado porque vem muita coisa a respeito disso
né, pelos algoritmos. Falando da mulher que foi lá na Lua com os astronautas, tem uma mulher e tinham os 4 homens. E só ela não tinha filhos. Por quê? Para ela poder estudar e se dedicar o que precisaria, ela não tinha condições, porque a gente sabe que o fardo maior é da mulher por uma criação, e que você vê que não é brasileira, né? Não é só aqui no Brasil, e que ela é comentado isso, assim, então é só ela que não tinha filhos. Eles estavam preocupados para voltar para os filhos, não sei o que os filhos iam usar, e ela não. Mas porque a mulher, para ela chegar em determinados níveis de estudo e de trabalho e tudo mais, ela acaba tendo que abrir mão dessas questões. Então, tudo para a mulher é mais difícil. Tudo para a mulher. E se a gente for cortar mais, aí você vai falar, aí tem as mulheres negras, aí tem as mulheres indígenas, e aí tem as mulheres... Então, assim, nós temos... Aumenta, né? Exatamente. Então, não é mimimi que esse povo fala, a mulher fica com mimimi. Não, nós temos essa vulnerabilidade. Certeza, aqui, você tem filhas? Sim. Então, quando ficava doente com o bebezinho, quem que faltava no serviço? A mãe. O pai ia trabalhar, normal, né? Então, a gente tem essa criação, assim, ainda dentro da gente. Estava comentando com a Mari, antes de você chegar, da ministra Carmen Lúcia, né? E ela também não teve filhos. Poxa, mas a mulher dedica a vida dela 40 anos para o trabalho, para a justiça. Não é fácil a gente conseguir conciliar, né, família e trabalho. Então, só a gente que tem isso, vocês, que a gente sabe o tanto que a gente luta e o tanto que a gente precisa lutar ainda, né, para essa pseudo-igualdade, porque tá longe a igualdade pra gente, né, de trabalho, de salário, de tudo. De tudo. Né. É verdade. Eu pensando nessa questão dessa diferenciação, aí me vem assim na cabeça, e você pensa em grandes nomes, né? E me remeteu exatamente a isso. São poucas mulheres que têm filhos, né? E que fazem esse papel de mãe, porque eu falo que ter filho e ser mãe é completamente diferente, né? Mas que quer estar presente nas duas áreas, que consegue se destacar de uma forma a nível mundial, né? Que consiga conciliar as duas coisas, não tem... É mais raro, né? Mais difícil, realmente. Tem uma... Lá na Casa da Mulher Brasileira, é um atendimento múltiplo, né? Então, tem assistente social, tem psicólogo, tem área para ficar com as crianças, para as crianças ficarem à parte e tal. E as psicólogas, elas sempre falam do tratamento dos agressores, né? Por conta de que, às vezes, que nem você falou, né, vem de um ciclo familiar de violência, né? Então, ele vê o pai fazendo, ele vai fazer com a esposa, e esse negócio vai se perpetuando. E que precisa ter grupo de ajuda aos homens agressores quando eles se dispõem a participar também. Então, a gente percebe que alguns homens, às vezes, tendem a querer essa ajuda, mas alguns não têm. Então, Mari, vem naquela questão, a gente tem responsabilidade, né, na criação dos nossos filhos, com os nossos alunos, com os pacientes, e de estar sempre se colocando aberto para esse tipo de conversa com as amigas, alguma coisa nesse sentido, né, da gente empoderar a mulher, não é dar poder a ela, é você tratar com igualdade as situações, né? Então, essa palavra empoderamento, tem hora que eu não gosto muito dela, porque fica parecendo que eu quero ter poder absoluto, não, né? Não é poder. Eu saber dos meus direitos, assim, né? Enquanto cidadã, enquanto pessoa, independentemente do meu gênero, né? Sim, com certeza. Acho que melhor que empoderar teria que ser emparelhar os direitos, né? É verdade. Nós termos direitos iguais. Por tudo que, como seres humanos iguais, nós deveríamos ter direitos iguais. Tentar. Mas se tu pudesse, tu mudaria as leis? Que nem... A punição, tu acha que aumentando o grau da punição seria... Eu acho que isso não é o que resolve. É educação mesmo? Sabe por quê?
a gente teve o aumento da pena. Hoje, a pena mais alta do nosso Código Penal é a do feminicídio. E você conseguiu diminuir? Ele aumentou, né? Então, assim... O que eu acho o problema no Brasil, independentemente de questão de gênero, das leis do Brasil, é você conseguir punir a pessoa, dar medo dela cometer o crime porque ela saiba que ela vai ter uma punição. E as pessoas não têm medo dessa punição. A verdade é essa. Quem comete crime, acha que ele vai ficar impune e tudo bem. Mas... Não acho que aumentar mais a pena, já é a pena mais alta, o feminicídio, né? Já é a única pena hoje no Brasil que chega ao máximo de 40 anos. Então, não é o que resolve, porque não diminuiu o crime, né? Eu, Ana Cristina, acho que não é aí. Eu acho que é muito mais uma questão de educação. E aí você perguntou uma saída. Eu acho que a gente precisava ter em escola... algum ensinamento básico de direitos básicos, sabe? E desde criança, porque a criança ela ainda não tem a maldade, né? E se a gente conseguisse fazer isso dentro das escolas, vou dar um exemplo mais ou menos assim. Quando eu estudava, a gente tinha educação moral e cívica. Aí, vocês não estudaram isso? A minha mãe fala isso. Vou só fazer um adendo aqui rapidinho. Eu ganhei um livrinho da Constituição, eu estava entrando na faculdade. E a mãe falou assim, você nunca leu? Eu falei, não. Ela falou, não tinha na escola, né? Eu falei, não tinha. Ela falou, nossa, a gente estudava. E eu falei, gente, olha o tirar da educação, né? Para tirar a cultura de um povo inteiro, né? Quando a gente foi para outro país pela primeira vez, eu voltei com a sensação de que eu falei, Diogo, vai demorar muito. Vai demorar muito, porque a educação, independente dos bairros que a gente foi, é surreal de diferente. Então é ali, né? É o que você está falando aí. A educação é educar as crianças com o básico, né? O que você pode, o que você não pode, o que você faz, o que você não faz. Do princípio ali, a gente está, infelizmente, né? Muito, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, e daí ela disse, tu tem um sonho? Eu digo, sim, eu queria, né? Quero, porque sonhos são feitos para realizar. Eu quero ter uma instituição para crianças que, quando elas não estiverem na escola, elas tenham acesso ao esporte, né? À música, né? A empreendedorismo, a lidar com as emoções, né? E Deus, que eu acho que é importantíssimo, né? Estudos também comprovam que pessoas que não foram para as drogas foram porque tiveram Deus desde a criança e, de alguma forma, independente da religião. Então... É importantíssimo isso. E ela disse assim, mas faltou uma coisa. E daí eu disse assim, o quê? E ela, reforço escolar. Eu digo, de jeito nenhum. Não. Ela, como que não? Eu digo assim, não. Na escola eles já aprendem um monte de coisa que não vai servir pra nada. Eles vão passar... Podia aprender uma que vai usar, né? Eu não. Reforço escolar não vai ter na minha instituição. E ela ficou assim, eu digo, não. Já tem na escola. Deixa, já não serve pra muita coisa. Já, né? Porque assim, a minha filha hoje... Tem um período na semana de educação física. E aí ela disse, mãe, elas esperam para educação física. Sim. E chega na hora, a professora quer dar palestra sobre, olha, como vai ser a gincana. Ela vai ter tênis. A punição é não ter. É não ter. Gente, é absurdo. Eu que sou da área da educação física, eu fico tão triste, eu fico tão triste. E eu vejo a importância do esporte, né? Até de saber coisas. No esporte, tu aprende a competir, mas de maneira, com regras. Exato. Né? A te frustrar, porque tu vai perder. Uma hora perde. Que também né? E perde, tá tudo bem. Disciplina, né? Disciplina do esporte. Saber lidar com várias emoções através do esporte, né? E liberar todos os hormônios e todos os transmissores, que é ótimo pro ser humano. E é isso cada vez mais sendo tirado da escola, cada vez. Então, assim, é mais matemática, né? É mais... Que se tu não for para a área de exatas... Fazendo essa ligação aí da educação moral e cívica, fica parecendo uma coisa muito... Nossa, coisa chata, né? Mas não, mas né? Era uma coisa necessária, que eu acho que deveria voltar, de você estudar o básico dos direitos humanos, sabe? A questão também de educação sexual, de aquilo, como que é teu corpo, onde que funciona, o que não funciona, o que pode, o que não pode, quem que não pode. Depois que você ficar maior de idade, que você tiver 18 anos, filha, você faz o que você quiser. Mas enquanto não, eu acho respeito, que né? essas questões eu acho que deveriam sim ser discutidas
e que talvez melhorassem um pouco, mas realmente, assim, a gente está num caminhar, mas ainda a passos lentos, sabe? Eu vejo, assim, essa questão de direitos da mulher, de direitos iguais e tudo mais. A gente ainda está bem longe disso. Infelizmente, né? Agora, uma das saídas, eu acredito que seja, assim, pela educação. E a questão do esporte, nem entro no mérito aqui, porque eu defendo a unhas e dentes e vejo cada vez mais sendo tirado. O ensino médio, eles quase nem têm mais educação física, né? É chato, que nem a pessoa jovem fala assim, ai, você tá muito velha, porque você fica no meu tempo, mas no meu tempo, a gente tinha educação física até na faculdade. E eles não percebem que é tão sociável isso, porque aí você tem contato com pessoas dos outros cursos, você faz atividades com pessoas que não se limitam a só a tua turma. Então, hoje, infelizmente, a tela, a internet, ela fala que aproximou as pessoas que estão longe, porque as pessoas que estão perto, elas estão cada vez mais sozinhas, né? Ficam mais dentro do quarto, ficam mais no computador. E na nossa época, a gente brincava na rua, a gente jogava, praticava esporte, pratica até hoje, né? Falar, ai, nossa, a senhora é animada, né? Sou sim. Me chama para correr, me chama para jogar um beat, que eu vou. Mas eu não sei como que eles vão chegar lá na frente, gente. Exatamente. É uma preocupação que a gente tem com essa geração aí, né? X, Z, isso é uma coisa, a gente dá risada lá em casa quando eles começaram a perceber que os outros colegas não fazem. Então, assim, a gente vai muito ao parque, a gente sai, o Diogo tem uma disciplina de levar eles para passear muito na avenida, e desde pequenininhos, os dois. E aí eles começaram a conviver agora e começaram a ter essa clareza. Ai, nossa, a fulana mãe não sabe correr meio metro. Não sabe fazer o movimento da corrida. Eu falei, Camille, não sabem. O básico do esporte, o saltar, a lateralidade. A gente corria na rua, bets, não, e elástico, né? Subir em árvore, caía, ralava, brigava na rua, aí a mãe falava, se voltar chorando, vai apanhar 2 vezes. Aí ralava, era um metiolate, aí ardia até. Hoje o metiolate não dói, acho que eles morrem, Esses dias eu tava comentando com um aluno, né? Ai, professora, assim, nada a ver o assunto. Aí eu falava, minha filha, na minha época, vocês falam de bullying, entrava a servente da escola e ia catar piolho. E quem tinha lei já tinha que sair, todo mundo ficava sabendo. Todo mundo ficava sabendo, não tinha essa. Professora, mentira. Eu falei, verdade. E os meninos vinham careca no outro dia. Aí, assim, não precisava nem ter o bullying, a própria escola fazia o bullying, né? E assim, professora não dava nada, não dava processo, não dava nada, dava vergonha, óbvio, né? Mas eu falava assim, o que você ia fazer? Era todo mundo, não é essa coisa que era só com você, era com todo mundo, e aí você corria o risco, né? Mas hoje a gente fala, o mundo é muito chato, né? Você não pode falar nada, não pode fazer nada. É muito assim, então, essas coisas são diferentes demais, mas a mudança, eu acredito nisso, assim, as leis, infelizmente, as leis são boas e, infelizmente, elas são necessárias. Eu gostaria que a gente não precisasse, né? Usá-las tanto, né? Usá-las tanto. Essa consciência, né? Se a consciência fosse mais... E, assim, fica parecendo que é só no âmbito penal da coisa, mas não. Ela tem vários reflexos em várias áreas. Então, por exemplo, por conta dessa lei, refletiu... no âmbito do direito civil, por exemplo, que a criança que a mãe sofreu feminicídio, ela vai ter o salário para ela até uma determinada idade. Então, a lei teve vários outros reflexos em outras áreas do direito, sabe? De questão também de apoio para a mulher que é vítima, de lá na casa da mulher já procurar um emprego para ela. Então, a questão da Secretaria do Trabalho aqui do município já verifica se tem como encaixar
muitas vezes, assim, a mulher acaba saindo de casa, porque aí ela fica até 48 horas lá na casa da mulher brasileira. Então, aonde que a gente vai alocar essa mulher? Às vezes tem que tirar a mulher da cidade, porque continua sendo ameaçada. Às vezes, vamos tirar ele, o agressor, da casa. Então, assim, tem outros reflexos, sabe? De ajuda também, de defensoria, já para providenciar um divórcio, já ver como que vai ficar os alimentos, a guarda. Então, assim, tem esse trabalho super importante, tem críticas com relação à lei. Aqui ficou muito chata a questão da lei por conta daquele assassinato daquela jornalista, né? Então, repercutiu muito. Eles fizeram uma recapitulagem do como que teria que ser feita a triagem, como que... Não tem como, gente. A gente não tem gente para ficar vendo se a medida protetiva está sendo cumprida ou não está. Eles têm uma polícia, mas eles têm que fazer Campo Grande inteiro. E assim... Infelizmente não consegue cobrir a cidade inteira, mas eles reviram muita coisa, mas ela não é o ideal, né? Mas ela ajuda muita gente. É o que a gente tem. É o que tem para trabalhar. E é o que a gente precisa incentivar as pessoas a falarem, né? Sejam qualquer tipo de pessoa, sua amiga, sim, né? Alguém da sua família. Eu não tenho muito filtro, não, sabe? Pra ficar conversando, assim, falando, amiga do céu, que é isso, né? Mas aí, às vezes, tem que fazer terapia pra ter mais calma, verdade, mais jeito. Não chega apavorando, porque senão ela se afasta de você. E aí não te então, assim, procura mais, exatamente. Né? Então, eu percebo que, assim, dá uma filtrada, pensa, fala devagar, né? Porque senão eu falo, o que é isso? Eu sou assim, exatamente. Então, eu já falo assim, a pessoa tá num turbilhão de emoção, né, de emoções. Entre dor, entre estar certa, entre o futuro. Eu acho que, né, quando acontece uma coisa com uma mulher, ela entra num turbilhão. Ela não sabe o que é o certo. Se realmente se não se ela foi culpada, se ela não foi. E aí tu entra, aí tu chega para uma pessoa, às vezes tu só quer ser ouvida. Ela já se arrepende de falar, né? E aí a pessoa, né, daí... E eu já percebi isso, que se tu for muito contra ao homem, ela diz assim, não, mas ela não entendeu, ele não é tão ruim assim. Nossa. Ela já começa a defender. E sabe o que é pior? Ela não conhece ele, ela né, tipo assim, eu não me expliquei direito. E aí começa todo um desconstruir. Então, assim, isso, primeiro, acho que é ouvir, né, pontuar e deixar, principalmente, ela falar. E, às vezes, fazer uma pergunta para ela se dar conta. Para ela mesma. Ela que se dar a resposta, o site tem que ser dela. Porque se tu vier com, nossa, como isso, ela já vai se fechando e já não se sente compreendida. Porque a mulher, ela precisa muito falar. A questão do crime que você estava falando, da lei, de um projeto de lei, né, de crimes digitais, não necessariamente você precisa de uma lei de crimes digitais, porque uma violência que seja doméstica contra a mulher, familiar contra a mulher, que envolvam questões digitais, você pode encaixar na violência moral, você pode encaixar na violência psicológica, sabe? Então, hoje você consegue encaixar uma questão digital de um agressor que não deixa a mulher ter um Instagram ou que fica controlando as mensagens que ela faz. Mas uma outra coisa que, às vezes, que nem sei se tem relação com o assunto, questão de gênero, é do etarismo, sabe? E a mulher, ela sofre muito com a questão do etarismo, né? E às vezes sofre na questão digital por outras mulheres. Exatamente. E eu fico indignada com isso, né? Então, a gente tem que também pensar nisso quando a gente está educando os nossos filhos. Porque nessas questões eu vejo que essa geração também nos educa bastante, porque como eles estão muito digitais, eles eles dão bastante dica pra gente também. Então, nossa, eles não são totalmente, coitadinho, essa geração, não é? Mas eles também nos dão muita dica dessas coisas, assim, de não fala isso, porque isso não pega bem, se na sua época era bacana você falar isso, hoje não é mais, né? Mas eu tava vendo uma exposição que teve
de um post da Luísa Brunet, né? E os comentários que tiveram a respeito do post que ela fez. Que, a mulher dessa idade não se usa cabelo comprido. Tá muito velha. Gente, as pessoas envelhecem. O cabelo, você usa o cabelo do jeito que você quiser. E isso vale para pessoa nova, para pessoa velha, para mulher, para homem, seja o que você quiser, né? Justamente. Então, assim, a gente precisa de bom senso em todos os aspectos, sabe? Acho que... essa é a grande questão, né? E o bom senso também, quando a gente também for ajudar alguém, se controla aí para a pessoa também não fugir de você, né? Exatamente. Eu tô falando isso para mim mesma. Eu também super para mim. Então, porque eu sou assim, vamos agora, lá agora, eu já quero resolver o problema. Eu também, eu falo, e às vezes a pessoa é a primeira abertura dela. Então, a gente precisa também... usar essa medida, né? Dar essa medida, é verdade. Às vezes a gente quer muito resolver, né? E às vezes a pessoa no primeiro momento é como ela tá no turbilhão mesmo, ela ainda nem se decidiu. Então ela vem buscar e daí o ouvir, né? Deixar ela falar. Né? E fazer as perguntas para ela se dar conta, porque ela só vai tomar uma decisão quando ela se der conta. Quando você vier com a resposta certa, ela vai dizer, não é isso. Ela precisa se entender e chegar numa conclusão, porque a decisão sempre vai ser dela. Para ela mesma. Quantas vezes vocês já viram, assim, de homens falando, quando a minha mulher foi fazer terapia, aí acabou meu casamento. Sim. É só homem que eu vejo falando isso. Porque talvez, meu amigo, abriram os olhos dela. Exato. Né? Então, assim, eu não vejo mulher falando isso de homem, sabia? Nunca vi. Pensei nisso agora. Eu nunca vi a mulher falando, meu marido foi fazer terapia e acabou meu casamento. Não, eu só vejo homens falando isso. Porque, amigo, então, né? Ela tava precisando se abrir para alguém. Tem um grau de consciência maior. Mas e aí eles criticam o coitado do psicólogo da psicóloga. Eu falei isso para uma amiga, porque eu falei assim, ela falou, Mari, olha, não tava legal, vou começar a terapia. E aí a gente muito íntima, né? Eu também tenho pouco filtro pra falar, principalmente com amigas, né? Eu falei, tá preparada para um divórcio? Aí ela, oxe, eu falei, porque você vai enxergar o que nós de fora enxergamos. E é fato, mas não deu outra. Ela falou, Mari, nunca esqueço. Eu falei, mas E né? E ao contrário, você já viu? Não, nunca eu tava pensando nisso agora. Você falou, eu nunca vi, mas já vi uns 3, 4 falando, assim, sabe? Sim. Então, para você ver acabou como que seu casamento foi você, querida, né? Ela só descobriu agora. Só deu um passo. Mais alguma dúvida? Não, eu gostaria de saber assim, se tu pudesse dar, trazendo pro nome, né? Para tornar a vida mais bela dessas mulheres. Isso que eu pensei. Tipo assim, o que você falaria? O que eu falaria? Tipo assim, para as mulheres que estão sofrendo, né? Algum tipo de violência doméstica, violência, né, moral, física ou psicológica, né, que elas estão perdidas. Se pudesse dar um conselho. O meu conselho é procure ajuda. Procure a sua rede de apoio, a pessoa mais próxima a você, alguém que você confie. Obviamente que nem chegar aí direto a uma delegacia, uma coisa assim, é muito difícil de acontecer, mas procure ajuda. Não fique guardando para você, não se cale. Às vezes uma amiga pode te ajudar, um parente pode te ajudar, uma irmã, uma mãe, uma prima. Então, acho que a vida, para se tornar mais bela, né, como o nome do podcast de vocês, é a gente ter coragem de fazer aquilo que a gente merece ter, sabe? E merece ser. Então, tenha coragem, fale para alguém. Que às vezes essa sua fala, você vai estar não só te ajudando, mas ajudando quem está junto com você, porque não sofre só a mulher, sofre a família inteira. Quando a gente fala, né, da violência doméstica e familiar, todo mundo sofre, né? Então, você não vai estar só se ajudando, né? O que é o principal, mas você vai estar ajudando muita gente ao seu redor, assim. Acho que é isso. Muito obrigada, foi incrível. E eu já me sinto muito mais capacitada para ajudar os meus filhos, os meus amigos, o meu marido, porque quanto mais a gente transborda as coisas, eu acho que é exatamente uma rede, né? Eu falar com o Diogo para ele poder aconselhar, para ele poder visualizar, para ele poder orientar um colega, né? E vai
a gente vai disseminando boas coisas, né? Para que isso chegue. Mas você sabe que às vezes tá acabando o tempo ali, né? Às vezes até em casa, assim. Eu lembro que eu vou até contar. Paulão vai me matar. Paulão, teu esposo. Porque ele brincava e no começo eu achava engraçado, sabe? Ele falava, pelo amor de Deus, tá? Vou falar. Ele ficava assim, Maverick. Ele me apelidava de Maverick. Aí quando a pessoa perguntava por que Maverick, aí ele falava assim, porque já foi bonito, já foi da moda, agora só bebe, né? E eu achava engraçado. Né? E aí aquilo foi começando a me incomodar. E aí eu falei, vem cá, e você, bonitão? Você é o quê? Você é o Pala. Sei lá o que você é, né? Aí eu virei e falei assim, posso te falar? Não quero mais esse apelido. Mas você achava. Não acho mais. E não acho mais. Perfeito. Nunca mais falou. Porque é o Paulão, né? O cara é massa, né? Mas assim, então esse respeito, cara, que é bonito de ver. E o teu posicionamento, E o posicionamento. Porque, aqui, juro pra você, não me Fabi, incomodava não me incomodava. Mas começou a me incomodar e eu falei, e parou, né? Parou. Porque aí eu acho que essa é a questão. Talvez e se eu nunca falasse? Exatamente. Ia estar me chamando até saber. agora. Entendeu? Sim. Brincando, né? E tal. Ou me chama de Ferrari ou fica quieto. Boa, né? Então, é tipo isso. Tipo assim, mais ou menos. Quer encerrar? Então, a gente te agradece muito, Cris. Tu é uma querida, super simpática, super esclarecedora. Acho que também isso da casa, né, do apoio das mulheres, vê o lado bom, que né, o Mato Grosso do Sul tem isso. Nós somos privilegiadas, talvez não funcione 100%, mas a gente sabe que tudo tem burocracias, tem protocolos que precisam sempre ser melhorados, avançados, mas a gente tem isso, tem que honrar o que nós temos, né? E é uma bela saída para essas mulheres que precisam. Né? Aqui em Campo Grande a gente tem a casa, mas nas cidades no interior a gente tem as salas lilás, onde eles fazem um atendimento diferenciado para as mulheres vítimas, né? E a gente tem praticamente em quase toda a comarca aqui essas casas. Então, ao mesmo tempo que a gente é um estado que tem números elevados, é um estado que também está sempre à frente buscando alternativas para combater essa violência. Que legal. Eu que agradeço, meninas, o convite. Eu tô vendo ali, se deixar, a gente fica aqui umas 3 horas. Embora, né? Com certeza. Mas aí depois tem a segunda parte. Com certeza. Muito obrigada, agradecemos a todos vocês. E eu acho importante a gente finalizar falando que se isso te tocou, se você conhece alguém que passa por uma situação parecida, encaminha esse vídeo, tenta falar de uma forma que você possa auxiliar. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai poder auxiliar muitas mulheres a partir desse nosso bate-papo aqui. Muito obrigada.